Hoje, vamos falar sobre um tema que tem gerado bastante debate nos últimos tempos: a aplicação de sanções pelo governo americano ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Algo que começou como uma especulação, mas agora parece ser uma possibilidade concreta. O que você acha disso? Pois é, essa ideia de sanções sempre foi muito comentada, mas nunca pensávamos que fosse realmente acontecer. A situação mudou bastante, não é? A aplicação de sanções não é algo simples, especialmente quando falamos de um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso mexe com várias estruturas, tanto internas quanto internacionais. Sim, e é um passo muito significativo. O Alexandre de Moraes tem um papel muito forte no cenário político e jurídico, principalmente em relação ao combate à desinformação e à organização de manifestações contra a democracia. Isso sem contar sua postura em relação a figuras políticas no Brasil. Você acha que isso justifica a intervenção americana? Olha, eu diria que, por um lado, sim. O governo dos Estados Unidos tem um histórico de intervir em questões que afetam diretamente os seus interesses democráticos. Quando se vê algo que pode ameaçar um sistema democrático, como no caso das atitudes de alguns grupos no Brasil, é compreensível que haja uma reação. Mas, por outro lado, isso também pode ser visto como uma tentativa de ingerência em assuntos internos de um país soberano. E aí entra um debate sobre até onde vai a intervenção estrangeira em políticas internas. Exato. Esse é um ponto crucial. A soberania de um país é um valor fundamental nas relações internacionais, e essa decisão pode abrir um precedente perigoso para outras intervenções. Mas, ao mesmo tempo, temos que considerar que o Brasil tem passado por desafios sérios em relação à estabilidade democrática. A atuação de Moraes, inclusive no julgamento de ações contra a fake news, tem sido vista por muitos como um pilar para manter o sistema democrático funcionando. Então, seria contraditório se o governo dos deuses fosse contra essa postura. Concordo. Eu entendo o argumento de que ele tem cumprido um papel importante no STF, principalmente ao lidar com ameaças à democracia. Mas também vejo que ele tem sido alvo de muitas críticas dentro do Brasil, por algumas de suas decisões. A questão é, até que ponto a atitude do governo americano é sobre uma questão de apoio à democracia ou um jogo político maior? Essa é uma ótima pergunta. Quando pensamos no contexto mais amplo, a gente vê que a relação dos judeus com o Brasil, especialmente após as últimas eleições, tem se tornado mais tensa. Muitos dos aliados de Bolsonaro ainda têm uma influência considerável, e a aplicação de sanções pode ser uma maneira de o governo americano sinalizar apoio a um lado ou até mesmo pressionar uma agenda política. Ou seja, pode não ser apenas uma questão de defesa da democracia, mas também um movimento geopolítico. Sem dúvida. Além disso, é importante pensar que as sanções não afetam apenas a pessoa diretamente, mas têm um impacto econômico e diplomático também. Sanções financeiras, por exemplo, poderiam afetar a capacidade de Moraes de atuar com total liberdade. Não sei se isso é algo que o governo brasileiro quer ver acontecer, até porque poderia gerar uma reação negativa em relação ao Zeu aqui dentro. Certamente. Essa é uma das razões pelas quais a aplicação de sanções sempre tem repercussões imprevisíveis. No caso de Moraes, as implicações podem ser ainda mais complexas, porque ele representa uma figura-chave do judiciário. Por outro lado, se o governo americano tomar essa decisão, pode colocar o Brasil numa posição desconfortável, forçando o governo a escolher entre responder ao governo dos judeus ou resistir à pressão. Acho que a resistência seria a opção natural para o governo brasileiro. No entanto, isso também poderia criar uma divisão interna, já que muitos apoiam o trabalho de Moraes, mas outros criticam suas decisões. E como você bem disse, há a questão da soberania nacional. Como equilibrar esses dois aspectos, sendo um país soberano e ao mesmo tempo pressionado por uma potência como o Uzbekistan? Isso me lembra de outras situações em que países
tentaram se distanciar de pressões externas, como no caso das sanções econômicas impostas à Rússia ou à China, por exemplo. A resposta sempre envolve um equilíbrio muito delicado entre fortalecer a soberania interna e, ao mesmo tempo, tentar evitar danos externos. No caso do Brasil, estamos vendo um dilema onde as ações de uma figura-chave como Moraes podem impactar diretamente a imagem do país no exterior. E tem a questão do desgaste político também. Se o governo brasileiro não conseguir controlar a narrativa ou administrar a crise, isso pode gerar um desgaste significativo. Por outro lado, se o governo aceitar ou não se opuser fortemente às sanções, isso pode enfraquecer sua base de apoio. Então, no fim, será que o Brasil teria uma saída confortável se as sanções forem aplicadas? Acho que a saída confortável seria difícil, mas não impossível. Talvez um diálogo mais aberto com os Estados Unidos, com a intenção de tentar evitar o pior, mas sem abrir mão da soberania. Esse tipo de negociação pode ser complicado, principalmente quando as tensões já estão altas. E vale lembrar que, mesmo com essas sanções, o Brasil tem sua própria dinâmica política interna, o que pode influenciar o impacto dessa medida. Pois é, a política internacional nunca é simples, ainda mais quando se trata de um país com tanta autonomia como o Brasil. E quem diria que a tensão entre um membro do STF e o governo dos guildos ia se transformar em um ponto de discussão internacional tão quente? No final, acredito que essa situação vai exigir muito mais do que apenas uma análise política fria. Vamos ver como ela evolui. Com certeza é um daqueles casos que tem mais camadas do que imaginamos à primeira vista. Vamos ficar de olho porque essa história ainda tem muitos desdobramentos pela frente.